Olá, jovem! Tá começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu vou falar sobre... Vou dar uma dica, né? De como montar um clube de voo. Vou dar um roteirinho aqui, mas é bem básico e eu venho aqui mais para falar sobre a importância de se organizar, né? Se você voa em algum lugar do Brasil que ainda não tem um clube de voo, saiba que é importante que você se organize, que você monte um clube de voo. Não só para manter a rampa, mas para manter os conceitos de segurança, né, para organizar as pessoas que vão no seu sítio de voo. Quer dizer, tem várias vantagens você organizar o clube de voo. E o clube de voo pode ser um negócio interessante também para a interação entre os voadores do local, né? A importância de se organizar é sempre muito importante, porque daqui para frente eu tenho a impressão que cada vez mais as coisas vão se organizar e tendem a isso sempre. E como estão mexendo nessa questão de ANAC, carteirinha, espaço aéreo, muito provavelmente futuramente vai ser mais organizado, né? Porque mexeram nisso e muito provavelmente as coisas tendem a se organizar, né? E se a gente tiver unido, tiver com representatividade, muito provavelmente os nossos pleitos conseguem mais ser ouvidos. Se a gente tiver todo disperso, ninguém tiver um consenso do que a gente quer, passa qualquer coisa. Bom, então vamos lá, ou alguém decide por nós. Então é importante a gente se manter unido, organizado, e o clube de voo é a linha de frente disso, é onde estão os voadores, aonde eles se organizam. Beleza? Vamos lá então, dito isso, sobre os processos para se montar um clube de voo. Tenho que dizer para você que é um pouco burocrático, é um pouco chato e é um processo razoavelmente lento. Demora um tempo aí. Um tempo quanto, Ricardo? Depende do quanto você consegue se organizar e fazer as coisas. Eu chuto aí pelo menos uns 6 meses para sair do papel. Dá para sair antes? Dá. Dá para sair em 1, 2 anos? Dá. Né? Mas é assim, o ideal é que você se planeje, né? Que você junte as pessoas, organize e comece a planejar. Você tem que definir como é que vai ser esse clube, né? Quem que ele vai atender. No caso nosso aqui são os voadores, os pilotos. Tem que ter mais ou menos uma diretoria formada, ou seja, as pessoas que vão estar dentro organizando, dispostas a doar um pouco do seu tempo para que isso aconteça. Não importa se você tem sede ou não, a princípio, mas isso vai ser... tem que ter, vamos dizer assim, um endereço para colocar lá como é que se diz? No estatuto. Então... são algumas coisas. E você vai ter alguns custos para fazer isso, né? Que é o custo de um contador, advogado e cartório, né? Se você tem amigos do voo que é contador, quer se doar, que é advogado, quer se doar, né? Você só vai ter os custos de cartório. Mas é bom que você se informe no cartório quais que são os processos ali, os requerimentos que vão ter que ser feitos, porque vai ter que ir no cartório, vai ter que legalizar esse clube. Via de regra, para se formar o clube, você tem que ter, né, uma categoria, que nossos são voadores, e o que eu te falei aqui, quem você vai representar. Normalmente é uma entidade sem fins lucrativos. E aí a segunda fase, depois desse planejamento, né, você orçar os preços que vão ser gastos, as coisas que você precisa para legalizar essa agremiação, esse clube, você vai para a fase de constituição, que é fazer o clube em si. O que precisa para se fazer o clube? Você vai ter que reunir quem vai participar, né, essa diretoria e também as pessoas que vão... organizar o clube em si. E aí você vai ter que fazer uma minuta do estatuto. Minuta do estatuto você pode conseguir em outros clubes. A maioria dos clubes tem sites e muitas vezes tem ali estatuto. Você vai clicar ali e vai ver qual que é o estatuto desse clube, vai ler de vários e vai ver o que é legal para você. Você vai pegar, copia aquilo ali, não precisa criar da sua cabeça, copia aquilo ali, e aí você altera algumas coisas que sejam locais, que sejam necessárias para você. E monta essa minuta, que nada mais é minuta, que é um pré-estatuto, vamos dizer assim. E também é importante que você faça o regimento interno. O regimento interno, vamos dizer assim, o estatuto são o que é o clube e o regimento interno é como ele funciona, né? Qual vai ser as regras de funcionamento.
Então, você faz uma minuta de cada um desses. E aí vai convocar uma Assembleia Geral. A Assembleia Geral, o ideal é que ela seja um chamamento público, né? Você vai botar no grupo de voo ali da sua região, vai botar no jornal da cidade, para ficar demonstrado que você chamou toda a categoria voadores para essa Assembleia, né? Para a criação desse clube. E aí, nessa Assembleia, vai ser votado a criação desse clube, né? Se todos ali concordam com a criação desse clube, né? Ganha a maioria. Pode ser que alguém vire lá e fale, não sou a favor, a maioria vira e fala, não tem que fazer clube nenhum, para. Aí não monta. Mas aí, aprovação do estatuto, né? Vai ser apresentado o estatuto para as pessoas, elas vão ler, vão ver se concordam ou não concordam, se tem que ter alguma alteração ou não. E também do regimento interno. Né? Tem que lembrar que todo esse processo tem que ser muito democrático, tudo isso registrado em ata, tá? Tem que registrar, tem que ter alguém secretariando essa reunião e anotando tudo o que foi decidido, tá? Que mais? Para montar o clube, a primeira coisa que você tem que ter é uma chapa, são os dirigentes. O mínimo possível para montar seria presidente, vice-tesoureiro e 3 pessoas para conselho fiscal. O conselho fiscal vai checar o que o presidente e vice-tesoureiro estão fazendo com os recursos dos associados. Então o conselho fiscal é um fiscalizador do que está acontecendo, né? Então esse é o mínimo, mas na chapa pode ter presidente, vice, diretor técnico, tesoureiro, pode ter conselheiro, suplente, pode ter um monte de coisa ali. Isso, né, você vai buscar para saber, mas dá para ter vários cargos ali dentro. Mas o conselho fiscal tem que ser montado, tá? Aí você fez a assembleia, aprovou a criação do clube, aprovou o estatuto, aprovou a eleição dos dirigentes, né? E nisso daí pode ter 2 chapas e as chapas concorrerem, tá? 2 ou mais chapas, né? E concorrerem numa votação. E aí, feito isso, tem que fazer a ata dessa reunião. E essa ata tem que ser assinada pelo advogado, né? E pela diretoria e conselho fiscal e tudo mais. E essa ata tem que ser registrada no cartório, tá? Via de regra, as outras atas de reuniões, de assembleias, não precisa da assinatura do advogado, mas tem que ser registrada no cartório. Mas essa de formação tem que ter a assinatura do advogado junto. Registra o clube no cartório. Aí, estando registrado lá, e daí cada cartório tem os requerimentos, os processos todos lá. Aí você vai, com esse material todo registrado, você vai levar, né, vai até a Receita Federal para conseguir o CNPJ do clube. Fala, Ricardo, mas por que eu preciso de um CNPJ? Para várias coisas, né? A princípio, quando o clube é pequeno, você não precisa muito do CNPJ e nem vai usar ele. Mas com o passar do tempo, né, você vai ter que comprar as coisas, você vai prestar conta das coisas, vai ter que recolher imposto, né, sobre essa receita. Às vezes não, por ser uma entidade sem fins lucrativos, mas você tem que declarar. De qualquer forma, tendo CNPJ, você declara como isento, mas declara. Mas de qualquer forma, vamos lá. Você, com esses documentos que você fez no cartório, né, com a constituição desse clube, você vai fazer inscrição municipal, caso seja necessário. Você vai conseguir abrir conta em banco e para isso você vai precisar de um contador ajudando, né, para fazer esse processo da abertura de conta aí com CNPJ, com a ata de reunião, com como é que chama ali? Com agora deixa eu ver a anotação, porque eu esqueci o nome do negócio. Com o estatuto. Você vai abrir conta em banco, né? E aí vai estar operando esse clube. Fala, Ricardo, mas para que eu preciso de um clube? Para organizar as melhorias em rampa, para organizar eventos de confraternização, de qualquer coisa. Então, tendo um clube, tudo fica muito mais fácil para organizar, porque você tem uma hierarquia ali dentro, você vai ter recursos, né? Vai ter que gerir esses recursos e administrar esses recursos. Então, tudo isso passa a ser responsabilidade de quem está na gestão. E a responsabilidade é civil e criminal, tá? Ou seja,
se você está dentro de um clube, você responde, então tem que estar muito ali consciente, tratar o clube sim como sendo uma coisa importante e ter responsabilidade na administração dos recursos dos colegas, de quem está pagando as anuidades ali ou mensalidades, como vocês definirem, tá? Tem que ter muita transparência na gestão e para isso eu recomendo você abrir um sitezinho, alguma coisa assim, e tudo que for feito você lança ali, nota fiscal, os gastos, tudo coloca ali muito claro para ter transparência. E o fundamental é ter muita democracia nas decisões, sabe? Sempre acatar a vontade da maioria na hora de tomar as decisões para que tudo isso corra muito bem, né? A base da organização do esporte ou do clube depende da democracia. Então a gente tem que ser muito justo na hora de fazer tudo que a gente vai tomar de decisão, tudo que a gente vai aplicar, recurso, tudo que vai acontecer tem que ser muito claro e muito democrático. Tá certo? Com muito respeito a todo mundo que está dentro desse processo. Dito isso, então, acho que é mais ou menos isso. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo, porque eu também vou buscar. Eu faço parte de um clube, mas a constituição do clube não fui eu que fiz, já peguei aquele clube andando. Então eu dei uma estudadinha para falar esses processos aqui para você. Então, se você também tem alguma dica que possa deixar, fala assim, pô, Ricardo, eu sou advogado, eu sou contador, faltou alguma coisa aí, coloca aqui embaixo, tá bom? Você que está pensando em montar o clube aí na sua região, entra aqui para ver os comentários também, para ver se tem alguma coisa que alguém acrescentou, tá bom? Dito isso, então, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja para ver as novidades. Quer se tornar membro do canal? Agora tem essa opção, tá bom? Você ajuda o canal se tornando membro, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!